Boa noite, pessoal. Já estamos nos encaminhando para o fim deste importante evento. Mas fiquem atentos que teremos um momento muito especial, com a presença do doutor oncologista Daniel Tabaque e a paciente Bianca Obadia, que irá compartilhar sua linda história de superação. Eu sou a doutora Maria Júlia Gregório Callas, eu sou médica, mastologista e presidente do Instituto Nosso Papo Rosa. Eu vou moderar esta mesa do Nosso Papo Rosa com o tema Como Viver Após o Câncer. Receber o diagnóstico de um câncer não é algo simples nem fácil. Passar pela jornada de cuidados em saúde para tratamento e cura da doença, também não. Mas e quando se alcança a tão almejada remissão ou cura do câncer? O paciente continua sendo o mesmo antes do diagnóstico? O que muda? Como as emoções presentes ao longo dessa jornada oncológica impactam o paciente e a forma dele viver? O que podemos ressignificar e incorporar à nossa vida após enfrentar ou vencer um câncer? Para responder estas perguntas e outras, vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Doutora Sabrina Chagas, boa noite, Sabrina. Sabrina, ela é vice-presidente e idealizadora do Instituto Nosso Papo Rosa, é membro titular da Academia de Medicina de Reabilitação, ela é médica integrativa e oncologista da Rede Oncologia DOR. Nossa outra palestrante é a doutora Regiele Cândido da Silva. Boa noite, Regi. Boa noite, doutora Júlia. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada, querida. A Regiele, ela é fisioterapeuta. Ela é mestre em ciências e pós-graduada em pesquisa oncológica e fellow em fisioterapia e mastologia oncológica pelo INCA. E não mais importante, nossa queridíssima Paula Nutri. A Paula é nutricionista oncológica, especialista em nutrição ortomolecular pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Mestre em Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde e está sempre presente com a gente nos nossos eventos do Nosso Papo Rosa. Paula, então nós vamos iniciar o nosso debate com a sua apresentação e vai direto com uma pergunta. Há uma dieta ideal para o paciente após o tratamento do câncer? Essa pergunta é ótima, né? E eu respondo ela com uma outra pergunta, que é a que eu escuto bastante dos pacientes, né? Paula, eu sempre ouvi de alguns médicos que me acompanham que eu posso comer de tudo. É isso mesmo? Eu posso comer de tudo agora que acabou o tratamento e tal? E aí a grande questão é, a alimentação, ela também está ligada à recidiva do câncer. A gente sabe que tem diversos fatores que influenciam na retomada do câncer, né? Como o estado de um organismo inflamatório, sobrepeso, obesidade. Então, para isso, nós nutricionistas, a gente analisa o padrão alimentar antigo do paciente para aí sim definir mudanças alimentares e implementar a dieta ideal para esse paciente. Ver aquela dieta, aquele plano alimentar que mais se encaixa na rotina e se encaixa na vida de cada um. Mudar hábitos não é fácil. E tratando do câncer de mama, onde a gente fala que a maioria das mulheres, né, já cursam com sobrepeso e obesidade, isso se torna mais difícil. Então, a paciente acaba ficando com uma culpa, né, por estar com aquele sobrepeso e obesidade, que é algo que ela já vem lutando contra a balança há bastante tempo. E aí ela sabe que mesmo depois do tratamento, ela fez todo o tratamento, ela está curada, mas que aquilo se torna ainda um fator de risco para ela, né? Isso somado a todos os traumas psicológicos, né? Toda vez que vai fazer um exame, fica naquela preocupação, será que vai voltar, será que não, será que o marcador vai aumentar? Então, é uma conjuntura que a gente precisa levar, nós nutricionistas, com bastante delicadeza, quando a gente começa a caminhar essa paciente por uma perda de peso, justamente para melhorar essa questão da prevenção da recidiva do câncer, né? Então, ela já tem uma luta, né, que ela considera que é a luta contra o sobrepeso e obesidade, que é algo que ela já vivia, pelo menos 90% das mulheres de câncer de mama, e aí ela entra em outra, que é essa questão de evitar a recidiva do câncer. Então, isso muitas vezes se torna torturante para essas mulheres, esses pacientes que a gente trata.
Então, é importante, sim, a gente estimular a perda de peso, a melhora qualitativa dessa alimentação. Quando a paciente termina o tratamento, né, ou está na fase da hormonioterapia, a gente tem diversas estratégias que a gente pode implementar nessa paciente, né, para melhorar a alimentação e ajudar nesse processo de perda de peso. Então, tem a dieta low carb, tem a dieta do Mediterrâneo, tem a técnica do jejum intermitente, tem a alimentação saudável, né, baseada em frutas, verduras, legumes. Eu acho que desmistificar essa questão do açúcar também é muito importante, né? E sempre falar, eu não posso comer açúcar, agora eu não como mais açúcar. Então, explicar e esclarecer isso, porque açúcar é aconchego, a gente precisa, né, também desses momentos ali. E é explicar para a paciente que isso é um processo, né? Isso vai levar um tempo, que ela não precisa ter ansiedade, né, de querer se atropelar, emagrecer o mais rápido possível, porque tem medo do câncer surgir novamente. Então, é adequar essa estratégia para que ela fique mais viável para essa paciente, mais viável na vida dela e que ela consiga seguir para o resto da vida. Então, cada paciente é um ser único, né? Então, e cada um tem um estilo de vida. Muitas vezes o que é sustentável para mim, né, não é sustentável para o outro paciente. Como utilizar certas verduras e legumes, né? Tem que usar brócolis, que é uma crucífera, que ajuda na prevenção. Tem que utilizar repolho, tem que utilizar cúrcuma. É excelente. Só que tem pacientes que não gostam desse tipo de alimento, não se adequam a este consumo. Então, geralmente, eu sempre oriento o paciente a deixar esses legumes mais palatável, né? Então, pode colocar um pouquinho de queijo parmesão ali, pode colocar um creme para melhorar a palatabilidade, que ele consiga se alimentar melhor daquele alimento. Alguns pontos de referência são importantes, né? Eu vejo muita gente falando, não pode comer salada com molho, né? Não pode botar molho na salada, porque além de ser industrializado, em sódio e tal. Tá, tem tudo isso. Mas se o paciente ele consegue comer vegetais, né, uma certa porção de vegetais com um pouco de molho por cima, é muito melhor a gente liberar que ele coloque esse molho na alimentação e coma essas verduras e legumes que ajudam na prevenção, vão ajudar no emagrecimento, do que ele não utilizar molho e não comer nenhum tipo de vegetal, né? Tá naquele prato que a gente chama batata, frango, arroz, inhame. Então, são essas adequações que nós, oncológicos, precisamos ser flexíveis, né? A gente fala muito de embutidos, na prevenção não pode comer embutidos, né? Porque favorece o desenvolvimento do câncer, favorece a recidiva e tal. Só que qual é o hábito desse paciente de comer embutidos antes de eu virar e falar bem assim, não pode comer nenhum embutido? O que esse alimento representa na vida desse paciente? Às vezes é o momento social que ele gosta de consumir aquilo. Qual a frequência que ele consome esse tipo de alimento? Né? Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração, porque quando a gente fala em prevenção de recidiva, a gente fala em redução de frequência e não em proibição de nenhum tipo de alimento. Então, é dessa maneira que eu costumo orientar os pacientes. Então, se você come peru por 7 vezes na semana, vamos tentar reduzir para 3, para 4, achar aquela redução que seja melhor para ele, que ele consiga fazer, e caminhando de mãozinhas dadas, até ele conseguir chegar no processo de emagrecimento e evitar esses alimentos que não são favoráveis nesse momento, e deixando esse paciente sempre tranquilo, que você está colocando outras estratégias preventivas, por mais que entre algum tipo de alimento que possa não favorecer. A nutrição é sempre possível. Excelente, Paula, muitíssimo obrigada. Ou seja, o ideal é o individual e a realidade, né? Exatamente, a individualidade e a realidade de cada um, né? Gostos, prazeres, a comida muito arraigada a questões sentimentais, emocionais, né? Então a gente tem que entender o que cada alimento representa na vida de cada pessoa. Eu queria aproveitar, né, a Paula, esse painel traz muito o olhar do paciente depois do câncer, que é o survival, né, o survivorship. É uma pauta super importante, porque ao contrário do que as pessoas pensam,
o paciente acabou o tratamento, eu estou livre, agora eu vou viver normalmente. Ao contrário disso, é uma hora que o paciente fica muito fragilizado. É uma hora que ele vai com menor frequência ao seu médico, os seus acompanhantes voltam à sua vida normal. Ele não consegue ainda se reconhecer no espelho, muitas vezes, por conta do tratamento. Então, realmente, é um momento de mais empatia, em que a gente tem que estar atento ao paciente. E a gente sabe que exercício e alimentação ajudam muito na diminuição do risco da recidiva. E aí eu vou aproveitar a Paula. Você falou de vários alimentos essenciais e você sabe que eu gosto de abordar esses temas, mas você não falou da carne e do álcool. E é uma pergunta muito frequente a questão, posso comer carne vermelha? Então, para a gente fechar, eu queria saber sobre esses duas pautas aí. Como eu disse, Sabrina, em relação aos embutidos também, a carne, por mais que hoje esteja super na moda o veganismo e tal, mas a gente ainda tem a liberdade de consumir carne vermelha, 500 gramas por semana. Eu realmente oriento os pacientes a consumir de 2 a 3 vezes na semana. Então, a gente tem essa liberdade para esse consumo, para quem gosta. Então, não precisa cortar totalmente nem abolir a carne da alimentação. Sobre o consumo de álcool, a indicação, né, a gente não tem estudos assim precisos, o único estudo que a gente tem é aquele que fala sobre drinks, né, 5 drinks para homem, se eu não me engano, e 8 drinks para homem e 5 drinks para mulher, no intervalo de tempo. Não diz se esse drink é cerveja, se é vodka, se é vinho. Então, eu acho que tem que trabalhar com uma redução necessária e viável para cada um. Então, cada um tem um padrão de consumo de álcool e eu oriento que cada um faça a redução que caiba. Então, essa é a orientação que eu vou dar para que a pessoa viva, né? De maneira que escolher viver. A gente fala dos riscos, mas às vezes o risco de ficar sem é muito pior, porque ele vai comprometer com várias outras doenças psicológicas, neurológicas, enfim. Então, eu geralmente faço esse tipo de recomendação. Obrigada, Paula. Obrigadíssima, Paula. Um beijo enorme. Beijo, gente. Tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Vamos continuar e gostaria de chamar, então, a doutora Regiele para sua apresentação. Bom, então eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância da atividade física nos sobreviventes de câncer. Antigamente, era muito comum as pessoas com câncer escutarem que elas deveriam descansar, repousar, evitar esforços físicos de maneira geral. Isso acabava colocando os pacientes em um círculo vicioso de inatividade física e cada vez uma pior capacidade funcional desses pacientes. Isso se dá por diversos fatores, tanto a própria doença de base, o tipo de câncer que acomete esse paciente, quanto os efeitos tóxicos do tratamento, como a quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, cirurgia e outros tratamentos, um comportamento sedentário prévio do paciente, a necessidade de diversas internações ao longo do tratamento, a presença de comorbidades, e isso acabava fazendo com que o paciente entrasse num círculo realmente de inatividade física e diminuição da sua capacidade funcional. No entanto, atualmente, as evidências científicas apontam que a atividade física pode contribuir tanto para a prevenção do câncer, como diminuir os sintomas e os eventos adversos relacionados ao tratamento e pode, inclusive, aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes sobreviventes. Mas, afinal, o que é atividade física? São só aqueles exercícios que a gente faz na academia ou esporte estruturado? Na verdade, não. A atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela contração dos músculos esqueléticos que resultam em um gasto energético maior do que aquele em repouso. Então, qualquer movimento a gente pode considerar uma atividade física. E a atividade física é o mesmo que exercício físico? Na realidade, o exercício físico é uma modalidade de atividade física. Então, a atividade física, como eu falei, é qualquer movimento que seja resultado da contração muscular voluntária, que leva a um gasto energético maior que o do repouso, e ela envolve os movimentos corporais que fazem parte do trabalho, dos meios de locomoção, da prática de atividade doméstica, o lazer e a recreação. O exercício físico é o subtipo de atividade física mais organizado. Ele inclui duração, intensidade, número de repetições, frequência e um ritmo pré-determinado.
Então, as atividades físicas, elas incluem os esportes, conforme eu falei, as atividades do lar, o transporte, as atividades do trabalho. Então, todo movimento importa. Quando iniciar a atividade física? É uma dúvida bastante comum. E a resposta é, o quanto antes possível, melhor iniciar a atividade física. Desde o diagnóstico da doença, durante o tratamento oncológico e depois por toda a vida do paciente. A atividade física para sobreviventes do câncer, ela é tolerável e segura durante todo o tratamento oncológico. Mais um pouco sobre quando iniciar a atividade física, né? Iniciar ou continuar com as suas atividades prévias durante o tratamento pode atenuar os diversos efeitos colaterais decorrentes do câncer e do tratamento e prevenir complicações como linfedema, fadiga, fraqueza, sintomas depressivos e o ganho de peso, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, aqui algumas dicas, né? Converse com a sua equipe de saúde, ela poderá aconselhar você sobre a melhor maneira de praticar suas atividades físicas de maneira segura. É fundamental também considerar as contraindicações e as particularidades de cada tipo de câncer, além dos possíveis efeitos adversos causados pelo tratamento. E todo movimento conta, desde caminhar, andar de bicicleta, dançar, passear com seu animal de estimação, esportes de forma recreacional, até as atividades mais sistematizadas, como aquelas realizadas na ginástica e na musculação. E para os profissionais de saúde, é importante promover a prática de atividade física como um hábito a ser incorporado na rotina das pessoas. E isso é fundamental para a prevenção e controle do câncer, assim como para a saúde de modo geral. Algumas informações importantes. Em geral, conforme eu falei, a prática da atividade física é segura, mas é importante observar os sinais e sintomas, como dores, tonturas, náuseas e outros desconfortos, em especial se houver alguma doença crônica ou outra condição de saúde associada. Então, para os pacientes é importante procurar sempre um profissional de saúde para uma avaliação mais minuciosa e para que ele oriente qual a necessidade, por exemplo, de uma prática supervisionada. Quanto mais você se movimenta, maiores são os benefícios. Então, atualmente, as recomendações são de 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos semanais de atividade física intensa ou uma combinação equivalente, mas também é possível obter os benefícios da atividade física mesmo com uma prática menor. Atividades ao ar livre, deslocamentos na ida para o trabalho ou para o local de estudo, as tarefas domésticas, trocar o elevador pela escada, também contam. E é isso, obrigada. Regiele, então uma pergunta para você. Existe algum período específico, num pós-operatório de um tratamento de um câncer, para se iniciar essa atividade física? Ou seja, esse repouso, será que ele é importante realmente? Ou existe alguma indicação mais precisa? Quando que iniciar essa atividade física toda? Muito bom, Júlia, essa é uma pergunta excelente. Na verdade, atualmente, o que os estudos têm demonstrado é que quanto antes iniciar o exercício, melhor. Inclusive antes mesmo da cirurgia. Na verdade, a pré-habilitação é uma modalidade de abordagem que está sendo muito utilizada hoje. Então, o paciente já recebe uma avaliação no pré-operatório, onde a gente consegue estabelecer uma linha de base da capacidade funcional desse paciente e traçar, já orientar esse paciente para o pós-operatório, já preparar ele para a cirurgia, já orientar os exercícios que ele vai precisar fazer. E depois, durante a internação hospitalar, a gente já consegue também fazer exercício com esse paciente, preparar ele para uma alta mais segura. E o que os estudos têm demonstrado é que os pacientes que fazem essa abordagem pré-operatória, eles têm um menor tempo de internação, eles têm menor incidência de complicações, como TVP, trombose venosa, por exemplo. Eles recebem alta mais rápido, né? Diminui o tempo de internação hospitalar e eles conseguem ir para casa com mais segurança. E aí também eles retornam às suas atividades prévias, né, mais rápido também, então eles têm um tempo de recuperação pós-operatória melhor. Além disso, a questão da prática de exercício físico é importante, por exemplo, em câncer de mama, a questão da amplitude de movimento no pós-operatório, né, do movimento do braço no pós-operatório. Então, a gente consegue prevenir lá na frente o linfedema, quando a paciente consegue fazer as atividades dela de forma mais independente, ela consegue autogerenciar melhor a saúde dela quando ela é bem orientada já desde o pré-operatório. Então, quanto antes ela iniciar o exercício, o acompanhamento, melhor. Excelente, Regiele. Então, fica a dica, autocuidado sempre. Mas, Sabrina,
Me explica um pouquinho, então, como é que a medicina integrativa interage aí com esse sobrevivente, com esse paciente sobrevivente? Maravilhosa pergunta. Medicina integrativa, para quem não sabe, é o olhar que a gente tem para o paciente como um todo. Normalmente, a maioria das especialidades foca o tratamento na doença e a medicina integrativa traz esse olhar para o todo. Então, a gente fala do autocuidado, da autocompaixão, da importância da gente ter vários profissionais interagindo com esse paciente e os pilares da medicina integrativa atuam no corpo e mente. Então, a gente fala da importância do sono, da atividade física, da dieta, por exemplo, da espiritualidade, da vida social, do propósito desse paciente, da onde o paciente mora, a família, enfim, a gente olha toda a parte cultural e social desse paciente. E quando a gente fala de survivorship, dos pacientes que passaram pela doença, a gente sabe que mesmo após o tratamento, o paciente pode, em 30% dos casos, continuar tendo fadiga, que é cansaço, a dor, seja por conta de uma sequela da cirurgia, da radioterapia, da quimioterapia, que às vezes dá dormência em mãos e pés, podem continuar. Esses sintomas podem continuar. Então, a gente tem várias abordagens integrativas que vão além das medicações para cuidar desse paciente como um todo. Então, por exemplo, para controle da fadiga, a gente sabe do papel da atividade física, de uma alimentação equilibrada, da perda de peso, eventualmente acupuntura, melhora do sono, espiritualidade. Enfim, a gente tem várias abordagens, da mesma forma que dor, por exemplo. Dor, acupuntura tem até nível de evidência muitas vezes maior do que o próprio remédio, dependendo da dor que o paciente tem. Enfim, a gente tem várias abordagens, sempre comprovadas e baseadas em ciência, que mostram que a gente pode associar de tratamento não farmacológico para o bem-estar do paciente como um todo. Maravilha. A meditação encaixa? Meditação, yoga, tudo isso também entra nesse pacote da medicina integrativa. Maravilha. Regiele, uma pergunta que me fazem muito lá no consultório, com relação à drenagem linfática e outros tipos de massagens. Pacientes que foram submetidas, no meu caso, claro, específico, a tratamento para o câncer de mama. Pode-se falar a respeito até de outros cânceres também. Pode, não pode fazer uma drenagem, uma massagem? Tem essa história de que espalha as células tumorais. Me fala um pouquinho a respeito disso. Na verdade, essa questão da drenagem linfática de que a drenagem linfática causa metástase é um grande mito, né? E a gente encontra isso também no nosso consultório frequentemente. A drenagem linfática ela é um dos componentes do tratamento do linfedema. Então, na verdade, a gente não trata linfedema com drenagem linfática somente, isolada, né, a drenagem linfática. E a drenagem linfática a gente também sabe que ela não previne o linfedema. Mas ela, como uma das modalidades que a gente pode usar no tratamento, claro que junto com exercício, com terapia compressiva, com cuidados com a pele, ela pode ser utilizada e a gente sabe que ela não tem a capacidade de gerar a proliferação das células cancerígenas. Na verdade, o nosso sistema linfático está funcionando o tempo inteiro, né? Enquanto a gente está respirando, os nossos linfonodos estão trabalhando. Então, não seria a drenagem linfática ou qualquer outra técnica de terapia manual que seria capaz de provocar essa oncogênese, né? Esse mecanismo de proliferação. Então, a drenagem linfática, hoje a gente já sabe que ela é segura como um dos componentes para tratar o linfedema. A gente pode utilizar, sim, a drenagem linfática e outras técnicas de terapia manual. Maravilha. Uma outra pergunta que me fazem muito lá no consultório é com relação a quando fazer exames, né? O paciente faz a sua cirurgia, claro, eu sou mastologista, eu vou ficar restrita aqui à minha área do câncer de mama. Opera essa paciente, ela tem por algum motivo fazer radioterapia ou quimioterapia, quando é que ela retorna para fazer seus exames, né? Ou seja, o paciente pós-câncer, quando que ele volta? Quando nós falamos em relação à mama, os métodos de imagem que devem ser realizados, seja uma mamografia ou uma ultrassonografia, ou até em alguns casos específicos uma ressonância magnética das mamas, cada paciente tem uma indicação precisa, nós solicitamos que esse exame seja realizado após 6 meses do término da radioterapia. Esse tempo é importante justamente para diminuir o edema, né? Ou seja, melhora toda a situação pós-operatório e pós-tratamento. Então, esse tempo é muito importante para realizar exames de imagem no caso do câncer de mama. E Sabrina, como é que é, de uma forma em geral, o paciente oncológico, ou seja, não no rastreio mais, mas no segmento pós o câncer? Como é que são esses exames? Semestrais, anuais, trimestrais? Como que isso funciona? Essa pergunta é ótima e vem aquela frase, aquela palavrinha mágica que a gente sempre fala, que é depende.
Ela sempre está presente, né, essa pergunta, e essa resposta ela serve, aliás, para quase tudo dentro da oncologia, enfim, da medicina. E o paciente fica muito aflito, né, porque ele tem o medo da recidiva. Eu costumo falar que o medo ele vai existir, não tem como. E é muito importante o paciente aprender a lidar com esse medo, porque ele vai visitar o paciente com frequência. E os exames dependem muito de qual tipo de câncer que o paciente teve, quais as outras doenças, né? Às vezes pressão alta, diabetes. O acompanhamento vai depender de quem é esse paciente, de qual estadio da doença que ele teve e das queixas que ele teve como sequela de tratamento. Então, cada paciente é único, é sempre importante reafirmar isso. E uma coisa que me chama muito a atenção é que os pacientes ficam preocupados com a recidiva e muitas vezes deixam de ir ao cardiologista, ginecologista, fazer seus outros exames de rotina. E muitos se surpreendem quando eu falo que a doença que mais mata do mundo não é câncer, são doenças cardiovasculares. E eles ficam tão preocupados com câncer e muitas vezes deixam de fazer atividade física, deixam de fazer uma dieta equilibrada, deixam de tomar conta do seu colesterol, da sua pressão. Então, assim, além do acompanhamento com o seu médico, oncologista, hematologista, enfim, o médico da sua doença em si, lembrar que tem que fazer o acompanhamento do paciente como um todo, que é esse nosso foco, e lembrar que se o medo vier muito forte, andar muito pertinho, impedindo o paciente de manter seus hábitos normais e de viver uma vida normal, é importante procurar ajuda com um psicólogo, conversar com o seu médico, porque a gente não cura, a gente não trata um câncer para não ter vida, né? Então, que a gente consiga caminhar com saúde, não só física, mas mental também. Fundamental. Regiele, mais uma pergunta para você. Você percebe alguma diferença entre homens e mulheres com relação à questão atividade física, o pós-operatório, o cuidado no pós-operatório? Você acha que há diferença? A diferença é cultural, acredito que seja parecido com aquilo que a gente vê de modo geral. As mulheres me parecem que são mais cuidadosas, mais criteriosas, têm uma assiduidade maior nas consultas de reavaliação, na verdade elas procuram mais. Não sei, talvez, se acho que essa questão cultural do homem ter um pouco mais de resistência em relação a procurar o serviço de saúde mesmo. E também o homem retorna, ele acredita que as atividades, por exemplo, do trabalho, elas já suprimem as outras atividades, talvez. É uma coisa que eu percebo um pouco, em relação à prática da atividade física regular. Principalmente assim, nesse período de pós-operatório. Não, eu já voltei a trabalhar, já está tudo bem, já está tudo certinho, não preciso não dessas reavaliações. Eu acho que a mulher é mais comprometida assim, com as reavaliações no pós-operatório. Perfeito. O que eu queria de vocês agora? Falamos de nutrição, falamos de atividade física, fisioterapia, medicina integrativa. Considerações finais. Regiele. Bom, Júlia, acho que o que eu posso deixar aqui de mensagem é para os pacientes se manterem em movimento. Desde o diagnóstico, procurar não deixar a doença os paralisar, né? Deixar de fazer suas atividades, se manter ativo dentro da sua atividade física, seja ele o esporte, o lazer, as suas atividades de trabalho. Durante o tratamento, procurar se manter o mais ativo possível, né? Movimento é vida e repouso não é tratamento, a gente costuma dizer, na maioria das vezes. Então, e depois do tratamento, procurar um profissional, se tiver com medo de retomar suas atividades anteriores, procurar o fisioterapeuta para orientar o retorno às atividades anteriores, para melhorar esse tempo de recuperação pós-operatória e poder lá na frente retomar o seu trabalho, as suas atividades normais, cuidar da sua família da melhor forma possível e ter uma vida normal, né, depois do tratamento do câncer. Sabrina? A mensagem final é que sejam felizes, sabe? A gente passa por tanta coisa, o paciente passa por tanta coisa, e para viver bem, né? Para ter uma saúde integral, para conseguir aproveitar a sua família, para tentar voltar minimamente ao que era, né? De uma nova forma, com outro olhar. Eu vejo muito na minha prática dos pacientes virem tristes, mesmo depois do tratamento passado. A gente pode comparar esse momento, muitas vezes, com uma síndrome pós-traumática. Tem pacientes que ficam realmente mais deprimidos, demoram um pouco para processar tudo isso que aconteceu. E é normal e faz parte, mas que a gente consiga voltar. Eu vejo e pergunto para os pacientes nesses momentos, você tem feito alguma atividade que te traga lazer, que te traga alguma felicidade? Muitas vezes o paciente não sabe nem mais o que trazia alegria antes do diagnóstico.
Então, é importante o médico, os profissionais de saúde como um todo, estarem conectados com esse paciente para que ele consiga ser feliz de novo junto à sua família, né, se reintegrar ao seu nicho, se de repente ele se afastou de alguma forma. Então, acho que a mensagem final é essa, que ele consiga ser feliz, que se estiver sendo muito difícil, que ele busque ajuda, e os profissionais de saúde também, que eles estejam atentos a tudo isso, para conseguir dar as mãos para esses pacientes para nessa nova etapa da caminhada. Maravilha. Então, vemos que é muito importante, né? Ou seja, o tratamento a gente não pode comparar, né? O que a gente sempre fala, tratamento completamente individualizado. E o pós-câncer também, mas desde que sempre focamos no autocuidado, no bem-estar, na felicidade, se manter em movimento, né, Regiane? Se manter em movimento e o que sempre a gente sugere e sempre que há possibilidade, o acompanhamento multiprofissional desse paciente. Tentamos ver o ser humano, o paciente como um todo e não o foco na doença, como a Sabrina já colocou isso muito bem. Adorei o papo, foi ótimo, super obrigada pela presença, super obrigada pelo papo. Nós já vamos encerrando esta mesa e gostaríamos de finalizar com um vídeo que nós, do Instituto Papo Rosa, trouxemos para vocês. Espero que aproveitem. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Nós estamos aqui. Na clínica, no seu local de trabalho. No meu consultório, onde eu atendo muitos pacientes. Eu não sou só mais um número de prontuário. Poxa, eu tenho uma história. Eu tenho uma família. Eu também tenho uma família, mas agora eu estou aqui por você. Eu estou aqui para você. É que todos andam sempre numa correria, sempre todos com pressa, e eu querendo perguntar, fico com medo de atrapalhar. E às vezes acabo deixando de fazer uma pergunta a tempo. Não, olha só, é muito importante que você me ajude a entender o que se passa com você além do prontuário. Então, por favor, faça suas perguntas, tire totalmente suas dúvidas. Olha, por favor, me enxergue. Eu tô com caroço no peito. Eu preciso fazer os meus exames. Posso confiar em você? Olha, não tenha medo e fale de uma forma assim bem sincera que é para eu poder te ajudar, tá? Eu estou aqui. Eu vim para fazer um exame de biópsia de mama. Mas eu confesso, eu tô com medo de já ter sido tarde demais. Olha, o meu trabalho é realizar as biópsias solicitadas pelos médicos. Eu faço isso diariamente. Eu tô aqui para ser uma parceira no seu cuidado. Aqui, na clínica, na sala de biópsia. Eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu preciso ser operada. Olha, eu me sinto bastante segura para te tratar, mas para isso eu preciso que você me escute, que você confie em mim. Me diz, como é que eu vou falar para minha família? Eu vou morrer? Todos nós tememos a morte, inclusive eu. Mas cada paciente é um caso. Em todos os casos, o apoio da família é muito importante. Então, se você se sentir segura, fale a verdade com eles. E se você precisar de ajuda, nós temos uma equipe para te amparar, para te acolher. Por favor. Me escute. Eu me sinto mutilada. Eu já não sou uma mulher completa. Você entende? Tá tudo seco. A boca secou, a pele secou, a vagina secou. A vida secou. Olha, você é uma mulher linda. E sempre será uma mulher linda. Isso acontece com outras mulheres na menopausa. Mesmo sem câncer de mama. É natural. E todas nós, olha, todas nós vamos passar por isso. Eu tô aqui para ajudar você a melhorar com os sintomas. Cada sintoma. Uma paciente. Uma médica, uma pessoa. A quimioterapia me assusta muito. Meu cabelo vai cair. Pode falar. É porque eu li na internet muita coisa, inclusive que vai ficar horrível. Olha só. Cada pessoa é única e requer um
tratamento, porque cada pessoa é diferente da outra. Então confie em mim. E outra coisa, você não pode acreditar em tudo que você lê na internet, porque tem muita informação falsa sobre oncologia online. Tem muita fake news. Então, preciso que você me deixe cuidar de você. Temos que caminhar lado a lado. Eu sei que eu preciso de alimentação saudável, exercícios, meditar. Mas eu tô exausta. Eu tô fraca, eu não aguento mais. E esses calores que sobem, eu não consigo mais. Olha, tudo isso ajuda, vai fazer com que você se sinta melhor. Acredita em mim. Me diz, por que é tão difícil? Olha, nós já tivemos momentos muito difíceis, mas sempre na prevenção, No diagnóstico, no tratamento, mesmo depois. sempre estivemos juntas. Sim, juntas. Estamos todos juntos nesse caminho.